professora Diana Faustino. E aí, nono ano, como vocês estão? Nossa revisão de história, né? A revisão aí para o simuladão de história está pautada nele, tá certo? No Getúlio Vargas, que foi basicamente o que nós vimos. Vimos dois assuntos primordiais, que foi aí a Era Vargas, né? E a ditadura militar, porque eu pulei a Segunda Guerra Mundial, mas eu não esqueci de vocês, já falei sobre isso. Então, como vimos bastante aí a Era Vargas, vamos trabalhar ele aí na nossa revisão, tá? Então, galerinha, se liga aí, porque é hora da revisão, beleza? Vargas, né? Vargas assume o poder em 1930, os senhores já sabem disso. Claro que a obtenção de Vargas era assumir o poder, mas assumir o poder através de quê? Bom, quando Vargas assume o poder, ele vai quebrar um elo muito forte que o Brasil vivia no período da República Velha, que correspondia à República do Café com Leite, ora São Paulo, ora Minas Gerais. E por incrível que pareça, Getúlio Vargas é mineiro, tá certo? E vai assumir o poder durante 15 anos. Ele fica aí de 1930 até 1945, tá certo? Então é claro que para ele assumir o poder, acabou existindo pessoas que facilitassem a vida dele para que fosse aí feito, né, a questão de um golpe entre linhas. Professora, foi um golpe militar? Não, não foi um golpe militar, tá certo? Porque ele tinha aí a obtenção de assumir a presidência. Na verdade, vai ser um golpe contra o antigo regime, o regime correspondente à República Velha, tá certo? Então se liga aí na charge, né? Novo regime, ou seja, deixa a República Velha para lá, vamos viver uma outra república, uma nova república, vamos viver agora a Era Vargas. Uma nova roupa, excelência, um pouquinho apertada, os movimentos, compreendem? Que movimentos seriam esses? Seria a galera, tá, que acabou aí meio que sendo desagradada graças a essa decisão, a decisão de que o Getúlio iria assumir o poder. Então, através de eleições indiretas, ele acaba assumindo aí a presidência da República e pondo fim a um período do Brasil chamado de República da Espada, ou República do Café com Leite, ou também República Oligárquica, que vimos na última unidade, tá certo? Então a obtenção dele no início não é um golpe militar, é assumir aí a presidência. Então se liga aí nessa questão. Uma outra questão que está pautada é que, como eu disse a vocês, ele não podia assumir o poder sozinho. Então, eu quero ser presidente do Brasil. Vai lá e não. Ele precisa ser apoiado por um grupo de pessoas que facilite a vida dele e que já esteja cansado com o antigo regime. E que grupos eram esses? Eram as oligarquias. Exato, as oligarquias que apoiavam antes, né, a República do Café com Leite, já estavam descontentes porque elas já não estavam sendo tão beneficiadas. Então, as oligarquias acabam meio que apoiando o Getúlio, né? Os tenentes, o movimento chamado de tenentismo, que quando Getúlio assume o poder, coloca os tenentes como governadores de estados, tá? E faz uma nova reforma no estado. O estado corresponde ao Brasil. Então essa Revolução de 30 vai trazer aí essas características. A ajuda, o apoio das oligarquias, do tenentismo, tá certo? E a obtenção de uma reforma do estado, que seria uma nova forma de ver, beleza? A Era Vargas, né? A Era Vargas, ela vai ter alguns momentos correspondente aí ao primeiro momento, que é de 1930, tá certo? Chamado aí de governo provisório. Depois vem o governo constitucional, certo? Até 1937 e por fim de 1937 até 1945 corresponde ao Estado Novo. Então ele passa aí 15 anos no poder com várias etapas, beleza? Então assim, afinal, né, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? Ele é fascista, ele é comunista, ele é ateu, ele é cristão, ele é o
quê, tá certo? Então houve um período, no momento da história do Brasil, precisamente em 1937, quando ele põe fim aí à Constituição, em que as pessoas reivindicavam o que, professora? Reivindicavam, senhores, uma democracia, uma república, uma forma constituinte, tá? Começavam a ver o Getúlio de uma forma mais ditatorial. Então eles reivindicam uma nova forma de governo. Em 1945, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as contradições internas da ditadura varguista, que começa em 1937, aumentam. Porque a galera, mesmo percebendo que ele é um cara, tipo, muito populista, que ele agradava a gregos e troianos, que tinha a galera da elite nas suas mãos, mas que tinha um povo também em suas mãos, tá certo? Essa galera estava ligada de que ele estava fazendo do Brasil uma ditadura, beleza? Então, assim, para que isso não acontecesse, para que o Getúlio de fato não caísse, né, o que ele faz? Ele promove, em 1945, já no fim do seu mandato, uma nova eleição. Eleição essa, né, da qual ele pretendia se manter no poder através do voto, através de uma Constituição, tá? Mas ele não se mantém, ele sai do poder, mas depois ele retorna, tá certo? Então Vargas, ele com essa chargezinha, né? Afinal, o que o senhor Getúlio Vargas é? Fascista, comunista, ateu, cristão? Vargas, ele muda o perfil político conforme as necessidades dele. Então, uma hora a galera quer a Constituição, ele dá a Constituição à galera. Uma hora ele vê a oportunidade de retirar a Constituição, ele retira a Constituição da galera. E fica nessa, tá certo? Isso quer dizer que ora ele apoiava setores mais autoritários e horas mais democráticos e fazia o povo amá-lo por isso, tá? Então, daí vem essa questão carismática, essa figura do Getúlio. A propaganda do Getúlio era muito forte, as pessoas tinham foto dele em suas casas, tá? Então ele fazia com que divulgasse dele uma imagem de pai dos pobres, do cara perto do povo, do cara que fala com o povo, do cara que está ligado e que é para o povo. Então isso fazia dele uma figura populista, uma figura muito carismática, tá certo? Se ligar nisso daí. Como eu disse a vocês, a Era Vargas ela tá pautada em 3 períodos. Tá? Que períodos é esse? É o período provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, porque no governo provisório ele começa a governar os seus primeiros 4 anos sem uma Constituição. E a galera não percebe, mas depois a galera fica ligada, ele vai e faz uma Constituição. Por isso a charge, ora ele quer isso, ora ele quer aquilo, e ele vai se moldando segundo as suas necessidades, tá? Então, quando acontece uma coisa chamada intentona comunista, beleza? Aqui no Brasil, né? Promovido aí pela figura do Luiz Carlos Prestes, o cara fica ligado, cara, o Brasil tá com muito medo de que venha se tornar aqui um comunismo, né? Os Estados Unidos começam a perceber que aqui o Brasil pode se tornar a nova Cuba, então o Getúlio usa isso a favor dele, tá certo? E cria o plano Cohen e começa a criar um terror comunista aqui no Brasil. Só que isso foi comprovado que não era verdadeiro. Mas daí ele fez com que ele continuasse no poder, não fizesse novas eleições, continuasse no poder e atuasse na sua forma mais ditatorial, que foi a ditadura do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, quando ele percebeu que de fato ele ia vazar do poder, porque a galera estava muito ligada na ditadura que ele estava atuando, beleza? E ele acaba abrindo para as novas eleições, das quais ele sai do poder e ele só retorna em 1951, beleza? Então bora lá, né? Lembro que no governo provisório criou que a Revolução de 1932 em São Paulo, que é justamente essa revolução que vai despertar na galera que ele estava governando sem uma Constituição, beleza? Ele vai criar aí os códigos eleitorais,
né, para tentar tapar a boca dessa galera e criar uma constituição que vai dar início aí ao período constitucional, beleza? Ele vai nomear os tenentes como os governadores de estado e ele vai valorizar o café. Por quê? Porque nesse momento o mundo vive a quebra da Bolsa de Valores de New York. E isso faz com que o produto brasileiro acabe não sendo vendido, porque os Estados Unidos quebra e deixa de comprar o café do Brasil. O que é que o cara faz? O Getúlio começa a comprar o café brasileiro dos cafeicultores brasileiros e a queimar para equilibrar o preço, né, devido aí ao quantitativo de produto no mercado, tá? Isso é uma sacada genial dele. Já no governo constitucional, o cara vai criar o voto secreto, ele vai criar aí o voto feminino, ele vai criar as leis trabalhistas, ele vai fazer uma série de coisas. E é nesse momento, tá certo, que aqui no Brasil tenta vir, né, um golpe comunista que não vai dar certo, chamado de intentona comunista. Ele cria o Plano Cohen, que é um verdadeiro terror baseado aí no comunismo, o que faz com que ele salte para sua terceira fase, que é aí o Estado Novo, ou ditadura do Estado Novo, que ele vai fechar Congresso, vai atuar de forma mais firme, vai queimar as bandeiras de todos os estados, beleza? Vai promover a industrialização do Brasil associada aos Estados Unidos, que quer o Brasil na Segunda Guerra Mundial, e ele vai permitir isso daí, só que em troca ele traz para o Brasil a industrialização. Ele vai ser bem importante nesse setor, tá certo? E quando ele retorna, tá, vai ter aí a criação da Petrobras, o petróleo é nosso, a criação aí do Banco Nacional, né, de Desenvolvimento, vai ter a oposição da UDN, que é um grupo de estudantes, e vai ter o suicídio, que vai por fim a sua, de fato, carreira, tá certo? Então vamos lá ver o que de fato vai cair no nosso simuladão, tá? Nosso simuladão vai cair aí, né, a Era Vargas, beleza? Correspondente aí a como ele assume o poder, que é através do apoio de alguns grupos. Que grupos são esses? Oligarquias, tenentes, né, que propõem aí a reforma de um estado, beleza? Então a charge ela vai representar aí a questão do assumir a presidência da República, se liguem nisso, tá? A Era Vargas ela também vai estar pautada em uma série de mistos, porque a galera que observava ele de perto não sabia de fato o que ele queria, tá certo? Então muitas pessoas reivindicavam que eleições, uma constituição, beleza? Porque ora ele atuava mais autoritário e ora mais democrático, então ficava meio que sem entender. Esse cara ele tem aí, foi montado a ele uma figura, um culto ao líder, né? Ficou ali, ó, figuara, mas é figura, tá certo? Uma figura aí carismática, beleza? Ou seja, uma figura de pai dos pobres, uma figura do homem bom, tá certo? Do cara que criou as leis trabalhistas. Seu governo está pautado em 3 repartições: governo provisório, constitucional e Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo vai ser o período mais ditatorial do Getúlio, onde ele vai fechar aí o Congresso, tá certo? Vai trazer uma ditadura muito semelhante ao fascismo, vai queimar as bandeiras dos estados, então vai fazer uma série de coisas, beleza? Então, basicamente, o que vai cair aí no nosso simuladão corresponde à Era Vargas e os seus 3 períodos aí estudados por nós, beleza? Não vai cair ditadura militar e Segunda Guerra Mundial, ainda veremos, tá certo, senhores? Para vocês, um beijão, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!